Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui diretamente da Unina Sal Graças, Bloco C. Meu nome é Tiago, aluno de enfermagem do sexto período noite. Também estamos aqui nesta tarde com a nossa querida convidada ilustre, Cássia, a mesma enfermeira, trabalha na área de UTI. E também temos a nossa querida colega Beatriz, não é isso, Beatriz? Isso, Beatriz também, sexto período, enfermagem. E estamos aqui com Cassi, enfermeira. É uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. E a gente vai saber um pouco da experiência de UTI, de dia a dia, as práticas de gestão, principalmente, que é o maior foco. Né, Cassi? Boa tarde, gente. Primeiramente, queria me apresentar. Me chamo Cassiana, já estou na área de enfermagem há bastante tempo. Parece que não, mas comecei cedo. Tenho 16 anos já na área. Comecei a trabalhar com pacientes de enfermaria. Vamos lá, em 2009. Isso, 2009. Comecei com pacientes crônicos graves. E, assim, se você fizer uma coletânea de 2009 até agora, muita coisa mudou. Depois eu trabalhei no IMIP com pacientes de oncologia. Passei bastante tempo lá. E também trabalhei já na rede particular. Foi quando eu tive minha primeira experiência em UTI, em 2013. 2013 para 2014. E não parei mais. Uma vez UTI, sempre UTI. Hoje em dia eu sou concursada, trabalho no Hospital das Clínicas, pela EBSER. Trabalho na UTI, hoje em dia é uma UTI cirúrgica, e também trabalho no Hospital Getúlio Vargas, que é do Estado, e é bem diferente, assim, uma dinâmica bem diferente. Eu trabalho no trauma lá, e é bem, assim, vamos dizer, são rotinas totalmente diferentes. Como ela já trabalha em duas áreas, tanto a pública quanto a particular, ela sabe a gestão dos dois, né? Então isso é muito importante a gente saber como funciona tanto a pública como a particular. Bom, como é que inicia um paciente para ele chegar a uma UTI? Tem dinâmicas diferentes, depende de uma UTI. Tem UTI que é emergência, trauma, tem UTI cardio, tem UTI neuro. E lá, bom, minha primeira experiência foi lá na Unimed. Lá, hoje, na minha época, eram 4 UTIs. UTI cirúrgica, UTI neuro, geral e UTI cardiológica. E, então, são dinâmicas totalmente diferentes. Porque o paciente é diferente. Vamos dizer assim, primeiro, um paciente que está de cirurgia marcada, a gente sabe mais ou menos qual quadro que ele vai chegar. Mas paciente de emergência, não. É totalmente diferente. Ele está instável, totalmente instável. Entendeu? Apesar de que paciente de cirurgia, dependendo da complexidade da cirurgia, ele chega bem estável, bem grave para a gente. Tem paciente também que vem de cirurgia por precaução. Por quê? Porque ele pode, em 24 horas, vir a melhorar ou a piorar seu quadro, certo? Então, são dinâmicas bem diferentes em relação a medicações, relação a sinais vitais, relação ao atendimento. Se o paciente está entubado, se ele está acordado, se ele está sedado, se ele está comatoso, a gravidade, se ele está estável, se ele está instável. Então, é uma dinâmica totalmente diferente. Sabendo também aí que Cássia ela estava falando das diferenças e ressaltando que o que Cássia falou, isso inclui gerenciamento, que é Total. justamente a escolha do paciente, como o paciente chega, qual tipo de paciente. É, a gente também sabe que e vários hospitais ele tem uma política de prioridade para o paciente ele poder ir para a UTI. E é por isso que muitas vezes o nosso estado ele sempre está em alta de UTIs lotada, porque é tanto casos graves e não tem UTI suficiente.
isso significa que o gerenciamento ou ele pode estar fluindo de uma má forma, ou porque o Estado mesmo está em colapso. Se Cássia pode confirmar isso, né? Porque ela já está por dentro da área e com certeza ela sabe melhor do que a gente, que ainda somos acadêmicos. Bom, colapso sempre esteve, mas eu acredito que com a pandemia teve uma melhor organização. Por quê? Porque com a pandemia foi notado, foi totalmente evidenciado que o SUS ele precisa melhorar. Sempre. E a cada dia mais eu notei que eles estão tentando melhorar aí. Em relação a, vamos ver, porque muita gente acha que aquele paciente ele está bem, mas às vezes ele não está. E o que foi? Foi criado metas, hoje em dia, metas pelas quais a gente, através dela, a gente consegue dizer se realmente aquele paciente vai precisar de uma UTI. E também a preferência, porque a gente analisa, são várias etapas que a gente analisa como o paciente está, tanto clinicamente quanto fisiologicamente também, né, gente? E é bem notado, assim, que hoje em dia está bem melhor. Por quê? Porque antes, como é que eu vou dizer? Antes, no público, muitos pacientes, eles esperavam por uma vaga de UTI, entendeu? E essa vaga nunca chegava. Essa vaga nunca chegava. Mas com a pandemia foram abertos vários leitos de UTI e foram divididos também uma dinâmica, o quê? Uma semi-UTI. Ou vamos analisar se aquele paciente realmente precisa de uma UTI, entendeu? Uhum. E tem paciente que já chega que ele realmente ele precisa de UTI, entendeu? Então já tem aquele paciente que a gente já sabe que ele vai necessitar de uma UTI e tem aquele que a gente consegue ainda ficar naquela etapa. Vamos dar uma seguradinha, vamos tentar dar uma melhorada, vamos fazer essa medicação aqui para ver como é que ele vai reagir. Então tem tudo isso. Cássio, uma coisa interessante é que a gente sabe que você trabalha em um hospital federal, e quando a gente vai para o nome federal, a gente sabe que é algo grandioso, algo totalmente diferente. Verdade. E a gente também, aí a gente queria saber a diferença entre a UTI do Hospital Federal, que é o Hospital das Clínicas, aqui em Pernambuco, e o outro é Getúlio Vargas. e o Getúlio Vargas. Qual a maior diferença que você vê e nota assim, poxa, essa daqui é a que mais me chama a atenção? Em questão também dos equipamentos, da Da estrutura. estrutura, a educação continuada, porque tudo isso inclui a gestão de UTI, né? E a gente sabe principalmente a educação continuada. Bom, gente, em primeiro lugar, o Hospital das Clínicas é um hospital escola. E é muito diferente. Muito diferente. Porque a gente sempre tem aluno por perto. Sempre tem. De dia, às vezes à noite. E a gente sempre está lá orientando eles, ensinando. E assim, o Hospital das Clínicas é um hospital federal. E ele é muito bem equipado. Eu digo a vocês, é com orgulho mesmo de ver que nós temos equipamentos de primeira, viu? É investimento É, real, né? é real. É um investimento que realmente dá Dá prazer de prazer de trabalhar, prazer trabalhar. de ir fazer as coisas. Não só de estrutura, a estrutura é muito boa. Ele traz mais segurança, não só para os pacientes, mas Sim. para a gente trabalhar, né? E a gente percebe assim, né, Cassi, que o Hospital Federal ele tem a prioridade da educação continuada aos profissionais, porque se a gente acompanhar as redes sociais do EBSER, a gente vê que eles sempre têm palestra, tem simpósios e tudo direcionado a vocês que são profissionais de lá, Isso. qualificação, porque a gente sabe que através da qualificação é que vem o bem-estar do paciente. Isso, segurança do paciente Isso, a em primeiro segurança lugar. do paciente. E é isso que o hospital ele visa sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque a gente entra no hospital, a gente entra com medo, né? Muito paciente, ele Sim. fica, nossa, tô com medo. Se acontecer alguma coisa comigo.
Então, esse investimento federal, ele dá mais até segurança, não só para os pacientes, mas para a gente. A gente se sente mais seguro de prestar aquele atendimento da melhor forma possível. Não só de forma estrutural, como medicamentos. Lá chega muito medicamento que é muita novidade. Por quê? Porque o hospital escola sempre está pesquisando, inclusive sempre está, como é que eu vou dizer, criando. Inovação, né? Através de lá a gente consegue testar bastante, realizar muitas pesquisas. Sim. Tecnologias também Total, avançadas. total. E É. exames também, tudo isso. A gente Já vê no que, estado, a gente não consegue tanto, sabe? sim, É bem complicado, porque no estado, muitas vezes a gente não tem nem equipamento. Isso e é tudo mais contabilizado, né? Isso. e no estado a gente pode ressaltar, que nem a gente já falou, né, a distribuição de leitos, que a central de regulamentação, ela mesma, elas dizem que tem casos que são prioridades e casos que não são prioridades, ou seja, chegam duas crianças, porém uma ela está com a embolia pulmonar, a outra está com problema cardiológico. Mas essas duas correm risco de vida. Mas, porém, eles vão internar aquela que está com embolia pulmonar e deixa aquela com problema cardiológico em paliativo. Por que isso? Porque não, a demanda está muito grande, eles não conseguem. Eu acredito que o Estado não consegue mais controlar isso, porque é algo que já está meio que caliçado, sabe, no sistema. É algo que precisa de governantes que tenham punho, tenha a autoridade de chegar e falar e fazer. E assim, a gente vê que emendas, parlamentares inventam várias emendas, mas emendas não são necessárias. O que é necessário é que nem a gente fala, é a qualificação do profissional, é a qualificação do ambiente de trabalho, a inovação em tecnologias, porque se a gente não for de acordo com o tempo, que o tempo ele vai modificando as coisas, sempre a gente vai ficar regredido, e essa superlotação ela nunca vai acabar. Então, por isso que a importância da educação continuada, da liderança governamental, de pegar no peso. Nós temos aí Gilmar, Gilmar, Gilmar Júnior, né? deputado. Inclusive, um abraço, deputado, para o senhor. A gente sabe muito bem que o senhor está lá lutando. Infelizmente, a gente só tem Gilmar por nós, né? E Gilmar, a gente sabe que a luta dele é constante pela saúde, pela igualdade, Isso. pelo piso salarial também da gente, porque incluindo gestão em si, inclui o piso salarial da enfermagem, que ele tanto trabalha, tanto dobra plantão, mas a gente sabe que é tão difícil para a gente ganhar esse piso, mas sabemos que uma andorinha só não faz verão, né? Isso. A gente sabe que faz aquele movimento de águas, mas ela não consegue mudar o sistema do jeito que ele é, porque muitos que estão ali só pensam em si mesmo, não é isso? E eu creio que Cássia, ela sabe muito bem, ela sente na pele isso. Total. A gente, Sinto muito. isso, a gente tá agora, a gente somos acadêmicos e a gente vê muitas situações, infelizmente, do nosso estado, a descentralização de leitos do estado é muito mal dividido, porque Não só essa central, não, mas assim, até pra gente. isso Porque a gente não tem como dar conta de tanto paciente. é verdade. Se você entrar agora no corredor do Getúlio Vargas, você realmente fica bem surpreso de ver. Uhum. Porque é muito paciente e poucos funcionários. Eu acho que tem que ser revisto esse redimensionamento de pessoal também, entendeu? E também para tentar, porque assim eu vejo que a gestão, minha gente, ela tenta organizar de acordo com o que ela pode, Sim, sim. do que a gente consegue manter ali. Mas não dá conta. E vale a pena Não dá a gente destacar, né, Bia, que temos a diferença que quando a gente vai para o hospital do interior, a gente vê que ali pode até funcionar
aquela gestão pequena, aquilo ali. Mas quando a gente vem para o hospital grande, é muito diferente. Quando a gente trata de hospital De que grande nem a porte. restauração, hospital que nem o Getúlio Vargas, hospitais de Verdade. grande porte, é muito difícil. Eu fiquei um certo tempo internado da UTI, uma experiência própria, que eu acredito que é muito enriquecedora a experiência que a gente vive. Eu fiquei internado um tempo em um hospital público, e eu vi a agonia dos enfermeiros para tentar organizar É, aquele ambiente, tá entendendo, da sala vermelha. É, por mais, na época, eu pagava plano tudinho, mas só que estava esperando a carência do plano ainda. E eu fiquei, acho que uns 3 dias ali. E quando eu fiquei aqueles 3 dias, eu percebi, eu digo, meu Deus do céu, como aqui é sofredor, viu? Isso eu acho muito importante. Todo enfermeiro, todo técnico viver um pouco, ser paciente, uma vez. Todo mundo é um dia. E eu já fui com meu filho, eu estava comentando com o Cássio, na UTI neonatal, e a gente vê a diferença que numa UTI neonatal, na maioria, não tem os equipamentos que um recém-nascido, que uma criança precisa, só tem de adulto. Isso. E os enfermeiros técnicos têm que improvisar. adaptar, improvisar para dar nas crianças. E, tipo, não é um UTI de neonatal, cadê os equipamentos que as crianças precisam? Não tem. E E como o Cássio já trabalhou um pouco, eu quero também que ela fale depois, que eu acho também é isso. interessante. E assim, já que a gente está falando de gerenciamento de UTI, a gente, lembrando aos nossos telespectadores que a gente está falando no geral, o gerenciamento no geral na UTI. A gente não está só se prendendo ao tema, porque a gente sabe que quando se fala de gerenciamento de UTI, o assunto é muito extenso para o Verdade. estado que a gente vive. E a gente sabe que Pernambuco é o segundo maior polo de saúde da América Latina. Isso significa que a gente só perde para São Paulo, mas pense aí, nesse momento, quase 300 mil pessoas, 100 mil pessoas sendo atendidas mutuamente pelo Sistema Único de Saúde, em parceria com o governo do Estado, UTIs funcionando nesse momento. Então, é um tema que não dá para só se prender a UTI de neonatal, que nem um exemplo. E UTI, como você está falando, realmente, tem muita gente e poucas UTIs. poucas UTIs. Poucas, muito, muito. É importante isso de o governo priorizar não só UTIs adultos, mas UTIs para crianças. Toda vez vem um surto, vem uma epidemia, e Epidemia, a gente sente na pele que isso tem que ser mudado com urgência, sim. em relação a não só com infraestrutura, mas de novos centros médicos mesmo, E o e também maior de pessoal. reflexo foi a Covid, não foi? Verdade. O maior reflexo de um, vamos dizer, um má gerenciamento foi a UTI, que a gente sabe que há essa déficit no Foi Sistema um, é, Único de Saúde. foi um momento que eles viram a realidade, inclusive eles construíram polos para poder Para dar poder dar conta. conta. Sim, sim. Isso. E, Cássia, a gente queria saber também um pouquinho de você, o que você acha que precisa para a gente, para assim, melhorar. A gente sabe que não vai melhorar tudo, né? Mas um ponto crucial para melhorar esse gerenciamento de UTI em nosso estado, pelo menos em nosso estado. Não vamos buscar o Brasil porque é algo muito grande. Muito, né? Bom, eu acho que primeiro é contratar pessoas qualificadas e prestar também um treinamento para essas pessoas e também aumentar a quantidade de leitos. Aumentar a quantidade de leitos, não só de leitos, mas equipamentos, medicamentos e também de um olhar diferente. Porque, como eu vou lhe dizer, a UTI, ela está precisando de. A gente está pedindo socorro. Por quê, gente? Porque a gente fica, tem paciente que a gente chega hoje, eles ficam 3 meses, 4 meses com a gente. Ele acaba tornando o paciente clínico crônico. E acaba que os outros que estão lá esperando a vaga, entendeu? Então, eu acho que também tem que rever também isso, de tentar diminuir o tempo de leito daqueles pacientes ali, sabe? Porque se você conseguir diminuir a quantidade de tempo de internamento, você vai conseguir ter vaga para os outros pacientes também. Ter uma maior rotatividade, sabe?
E não só de leitos de UTI, mas uma semi-UTI, uma enfermaria com mais campos de oxigênio. A gente tem muita dificuldade, principalmente no público. Não tem oxigênio nos leitos, por mais incrível que pareça. Isso para a UTI é crucial, né? A corrente de oxigênio passar em todos os Isso. E leitos. também não só da área de enfermagem, gente, mas fisioterapeutas. A gente precisa muito. A gente percebe que é um choque, né, Cássia? Em todas Isso. as áreas, para os médicos, para a gente que é enfermeiro, a equipe de enfermagem em si, né, que inclui os técnicos de enfermagem, para os fisioterapeutas, para o pessoal da nutrição, enfim, para o hospital todo a gente percebe que há um A impacto equipe terrível. multi, ela é totalmente, Sim, sim. como é que eu vou dizer? Ela é. Elas precisam uma da outra. Porque às vezes um paciente que você consegue, um fisioterapeuta para fazer dar um atendimento de oxigenoterapia melhor, o paciente nem precisa ir para UTI. Ele Uhum. consegue reverter, sabe? É, E tudo isso é de extrema e importância. como diz a nossa querida professora, né, Ana Virginia, inclusive um abraço, que também é uma das nossas orientadora do projeto, juntamente com o Tiago Caruaru, ela diz que o hospital, a equipe, a gestão tem que ser todo mundo junto, Mas é tudo interligado. interligado. Aí ela diz direto, ela diz não pode trabalhar um no sul e outro no norte, tem que trabalhar todo mundo junto. Isso E é mesmo. por isso que todo mundo sente, né, vamos dizer, essa dor de falta de humanização, essa dor de falta de investimento na área da saúde. Também, Cássia, a gente gostaria de perguntar a você, né, já que você tem experiência em neonatal, você viveu isso, como foi? Porque a gente sabe que neonatal a gente está mexendo com o início da vida, né, praticamente. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É lindo de se ver, mas ao mesmo tempo não é. Porque é um pouco triste da gente querer dar aquele atendimento 100%. A gente não consegue. É muito bebê. É muito, muito mesmo. Por isso a gente pede muito, a gente tem o atendimento dos pais lá dentro. Porque acaba acolhendo. Porque às vezes só um colo tira muita criança de UTI. Só aquele colo, o aconchego do pai e da mãe. Por mais incrível que pareça. E é maravilhoso trabalhar com bebê. É maravilhoso você ver eles evoluindo, como se eles estivessem ainda dentro da barriga. É muito maravilhoso de se ver Mas e bem infelizmente, gratificante. mas infelizmente entra aquela questão, né, de o gerenciamento não ser necessário para que essas crianças realmente tenham cuidado devido. A gente sabe, Cassi, que estava comentando com outro enfermeiro esses dias, e ele também é da neonatal, ele dizendo que muitas das vezes as crianças que nascem prematuras mesmo, elas só sobrevivem por causa da equipe de enfermagem, da equipe em si, que dá um jeitinho de fazer ali, não, bora fazer assim, bora, porque a história real mesmo não é essa. Às vezes o equipamento, o aquecedor quebra, às vezes não tem a manta necessária para a criança, às vezes não atende a nutrição adequada para a criança que está na É, UTI. em relação à A nutrição, equipe improvisa. Improvisa. é muito improvisado. Mas assim, pelo menos lá no estado das clínicas, a gente tem conseguido receber alguns investimentos em relação à nutrição, porque eles viram o quanto era importante, Uhum. entendeu? Inclusive, técnicas de alimentação mudou. A gente tem mudado muita coisa, porque a gente está entendendo que aquilo ali, o básico, ajuda, É verdade. sabe? E muitas vezes é esse básico que a Que gente não ajuda. E tem. uma improvisação também, É. tá? Tem que A gente ter. Tem improvisa que ter, a bastante. gente da enfermagem é mestre nisso, Não, improvisar. já, Já está já tá no calibrado. sangue. Tá no sangue. Cássia, e a gente vê também que a distribuição dos leitos em si para a área de neonatal, para a área de pós-cirurgia,
ela também tem um grande defeito em nosso estado. A gente estava pesquisando alguns artigos que foi para entregar a primeira parte desse projeto, e a gente viu o quanto não souberam descentralizar as regiões, entendeu? Porque Caruaru hoje tem estimativa de mais de 50 mil habitantes. Mas como é que uma cidade com mais de 50 mil habitantes só tem 47 leitos de UTI? É. 100 leitos de UTI. Você está entendendo? Aí, beleza, a pessoa pode até chegar no hospital, mas ninguém sabe se essa pessoa vai continuar com vida. Porque daqui tire a pessoa do hospital de Caruaru para trazer para o Recife. E assim, para você conseguir trazer um paciente de outra região, a gente só consegue trazer dependendo do grau também Também, de isso. como aquele paciente ele se encontra, se ele consegue, no caso, não, sem falar das UTIs, né? A Das gente não UTIs. tem ambulância de De UTI, a UTI. gente tem muita unidade básica, Básica. mas ambulância de UTI é bem complicado. Sim. Para transferir paciente de Isso, UTI. para fazer essa transferência e também em relação à gravidade. Aquele paciente, realmente vai ser bom para ele fazer realizar É. aquela E transferência. por isso Tem que avaliar todos esses riscos, sabe? tem um critério de estabilização do paciente, né, para Isso, se ele transferência. se ele está estável, se ele está. Então a gente tem que avaliar tudo isso. E a gente sabe muito bem que o nosso estado, ele vem se destacando na área da saúde, né? Porque a gente tem aí uma maior referência que é o Hospital da Restauração, com os melhores médicos possíveis. Realmente. Tem a EBSER também, com médicos extremamente competentes, Muito enfermeiros extremamente reconhecidos. Um deles é o nosso professor Marcos Antônio, que é o professor da gente. E a gente sabe que com esse pessoal, com pouco, consegue ir adiante. Mas o que falta realmente é investimento nessa galera aí que dá força, dá o gás pela saúde andar. Porque às vezes ele tem aquela vontade, ele tem aquela força, mas com a gente não faz nada sem estímulo, né? recurso. Isso, não faz nada sem estímulo. E também, Cássia, para encerrar esse podcast, a gente queria saber quais os critérios de avaliação para admitir um paciente à UTI. A gente sabe que pode ter vários pacientes precisando de uma UTI, mas tem especificamente aquele que esse daqui, realmente, esse daqui é mais necessário do que... Tiago é mais necessário do que Bia, o Bia é mais necessário do que Tiago. E para um exemplo, né, gente? Ir para uma UTI. Então, a gente queria saber quais os pré-requisitos que esse paciente precisa atender para ser ingressado na UTI. Assim, em relação... Assim, é tudo baseado, né? Em relação ao SUS, né? Uhum. Como vão avaliar aqui? Porque, assim, um sistema único de saúde que atende aqui no estado de Pernambuco, então essa avaliação ela é feita de acordo com não só exames de sangue, mas também gasometrias, em relação ao nível de consciência, a instabilidade, a história anterior do paciente também conta. Então, é bem, como é que eu vou dizer? São critérios bem rígidos, sabe? Porque a gente está lidando com vida, né? Uhum. Entendeu? E a gente, sem contar que Pernambuco precisa ser rígido mesmo para você aí que está assistindo a gente atende o estado da Paraíba e Alagoas. Verdade. A gente ainda pega A paciente gente de recebe estado bastante paciente fora. de fora. Então, isso é que torna mais ainda criterioso para que seja submetido o paciente na UTI. E, para encerrar, a gente quer dizer que foi uma grande Eu que gratificação, né, agradeço, Bia? para mim foi uma honra. Esse curto bate-papo, a gente aprendeu muito, porque a gente sabe que você, 2009 para 2024, é muita história para contar. Também queremos mandar um grande abraço para o nosso professor Tiago Caruaru, que é o professor dessa disciplina da matéria de extensão, juntamente também com a professora Ana Virgínia, que está aí empenhada nesse projeto, né, que a gente sabe que é um projeto enriquecedor, é um projeto que pode abrir a mente da população, principalmente, né, porque muitas vezes a população, Cássia, ela não tem aquele conhecimento que a gente tem. A gente já pega o conhecimento de sala de aula para aplicar lá fora. Com certeza. Mas muitas vezes a gente não vai ter aquele tempo da aplicação do nosso conhecimento
na população. Mas através da internet, né, Bia, a gente sabe que pode alcançar vários e várias fronteiras. E vai. E isso, se Deus quiser. E é um E projeto vai. diferente de todos que a gente já fez. Sim. Muito diferente. É desafiador bastante. Vocês estão de parabéns, gente. A gente vai Parabéns, abrir o gente. podcast agora. Mas a gente Eu que sabe agradeço. que Para mim também é muito enriquecedor estar aqui. E assim, de poder passar um pouquinho, né? Porque tem bastante coisa. sim, Um pouquinho da minha vivência na área de enfermagem. E também poder abrir o campo para vocês, um leque. Eu sei que vocês. Não sei que áreas vocês vão querer seguir a gente aí. tem teórica só. A teórica, né? Você tem a prática. E um monte de prática. Isso para a Real. gente é o que importa, é a experiência. O viver, né? Não é só a gente sentar na cadeira da faculdade, a gente sabe que é muito importante a gente aprender a prática. Mas mesmo os mestres, eles falam que sem a prática não há êxito. Então a gente precisa de pessoas que têm experiência, a gente também precisa executar a prática. Agradecendo também aos meninos que estão aqui, que disponibilizaram, né, desse horário. E esperamos que tenham mais vezes, mais projetos Só como chamar. esse. E a gente já sabe o que chamar, Cássia. E é isso, Obrigada, pessoal. Boa obrigada. tarde e Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.